Para a gente entender isso, a gente primeiro precisa entender que ao longo desse século passado, das últimas décadas, dos últimos séculos, na verdade, a gente passou por duas transições que foram muito importantes para construir essa transição epidemiológica. A primeira é a transição demográfica. Então vamos entender o que aconteceu nessa transição demográfica? Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, olha o que esse gráfico mostra, a mortalidade geral, né, não é de um grupo específico, nem para uma doença específica, a mortalidade diminuiu. Então o índice de mortalidade no Brasil era em 1940 assim, e agora tem uma redução de quase 5 vezes, certo? Então morre menos, morre-se menos. Além disso, a gente vê uma queda também na taxa de natalidade. Então, em 1940, a natalidade era muito alta e agora a natalidade é muito baixa. Ou seja, nasce menos gente, morre menos gente, nasce menos gente, tá certo? O que mais? Essa questão da morte, da mortalidade, tem uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil no Brasil caiu drasticamente. E tudo bem, Mário, mas você estava mostrando que a mortalidade geral já estava caindo. Mas a questão é que a mortalidade infantil, ela reflete um avanço do país no seu sistema de saúde e na igualdade socioeconômica. Então você está atendendo melhor as populações, que é o que garante a não mortalidade infantil, né? Melhoria nesses números. E a gente teve uma melhoria incrível, né, no último século. Tá certo? Então a mortalidade infantil reflete avanço, principalmente avanço e tirar a desigualdade e a extrema pobreza. Olha só, morre menos gente, nasce menos gente, a base estrutural está melhorando, porque menos mortalidade infantil, a expectativa de vida aumenta. Então, quando você nasce, a sua expectativa de anos de vida aumentou drasticamente, o que já foi cerca de 45 anos, lá na década de 40, a expectativa de vida, agora é de quase 80 anos. Então, morre-se menos. Tá lembrando? Morre-se menos, nasce menos gente, morre menos criança e vive-se mais. Qual é a consequência disso tudo? Juntando isso tudo, qual é o resumo da transição demográfica? O resumo é esse aqui, ó. Lembra? Você aprendeu isso lá na escola as pirâmides populacionais? Olha como era a nossa pirâmide populacional. E eu peguei um espaço curtinho aí, são 30 anos só, tá? Olha a nossa pirâmide populacional na década de 80. E olha a nossa pirâmide populacional na década de 2010, no ano de 2010, na verdade, são dados do censo, né? O que está acontecendo aqui? A população idosa, a parcela, né, da população idosa aumenta, então os trechos lá de cima ficam mais gordinhos, e ela vai ficando com um formato meio de lâmpada, assim, né? Então a base dela vai estreitando, a gente tem menos jovens, porque nascem menos, a natalidade caiu muito, tá certo? E vive-se mais. Então vai ficando com formato, lembra que a gente conheceu esse formato? Formato de pirâmide populacional da Europa, né? Uma população que está envelhecendo, certo? Nasce menos, envelhece mais. Segunda transição que eu quero falar para vocês, então guarda isso na cabeça, tá? A população está envelhecendo. Essa é a primeira coisa. Segunda transição que vai ajudar a impulsionar a transição epidemiológica é a transição nutricional. Essa é bem óbvia na nossa população e nos países que têm essa transição mais avançada fica bem mais óbvio ainda, como lá nos Estados Unidos, né? Primeiro vamos ver a parte boa da transição nutricional. Vamos lá? Olha só, isso aqui são dados de estatura de crianças, tá? Então, baixa estatura para a idade é um sinal de baixo desenvolvimento infantil, que tem a ver com estrutura mínima de desenvolvimento e igualdade, tá? Socioeconômica. Então, quando você melhora os números de baixa estatura, significa que as crianças estão se desenvolvendo melhor. Você está tendo uma população mais sadia desde a infância. Esse número é mostrado nesses gráficos de melhoria de baixa estatura, né, que esse aqui também, na verdade, é um intervalo muito pequeno, são 2 triênios só, e também no baixo peso. A gente está acabando com a desnutrição. É isso que esses dados mostram. Então, a desnutrição é vista no baixo peso para a idade e na baixa altura para a idade, tá? Baixa estatura para a idade. Então, essa é a parte boa. Só que tem uma contrapartida. Com essa transição nutricional, também costuma ocorrer isso aqui, que é o aumento do sobrepeso na população, e é um aumento devastador, muito acelerado, e um aumento da obesidade. Então,
esse duo, né, essa dupla sobrepeso-obesidade, que não existia na população não de modo avassalador, agora está entrando. É uma contrapartida para a gente deixar aquela questão de desnutrição, né? Então, qual é o resumo da transição nutricional? O resumo é o fim daquela desnutrição que mata, que matava, ainda mata, mas é bem mais rara. Essa está acabando. O desenvolvimento nutricional, o desenvolvimento físico e intelectual das crianças está melhorando. Em compensação, aumenta muito o consumo calórico e a população engorda. Então a gente tem uma população mais velha e mais gorda. Essa é a realidade. Além disso, obviamente, você tem um avanço tecnológico, um avanço da hiperurbanização, um avanço do estresse, aumento da incidência das taxas de doenças psicossociais, que por si só são fatores para outras doenças, para outras DANTs, né? E no final das contas, o que você tem? Com esse avanço e melhoria no saneamento geral, você tem as DIP deixando de matar, né? A morbimortalidade das DIP, doenças infecciosas parasitárias, diminuem, e as DANTs começam a emergir. São doenças da velhice, são doenças da obesidade, são doenças metabólicas, tumores, muita coisa derivada pelo consumo de alimento ultraprocessado. Então, a gente teve, nesse avanço, a gente teve um pulo para sair de um paradigma de morbimortalidade focado nas doenças infecciosas parasitárias para um paradigma focado nas doenças crônicas degenerativas, acidentes também. Existe uma possível outra transição epidemiológica que está ocorrendo e ainda vai ocorrer, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Importante lembrar, antes da gente terminar, que no Brasil a gente enxerga essa transição epidemiológica nos números gerais, mas essa realidade não é a mesma para todos os locais no Brasil. O Brasil é um país muito grande, grandes desigualdades ainda. Então a gente tem região em que as DIP ainda matam muito. E tem regiões que as DIP não fazem muita diferença nos quadros de mortalidade, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, apesar do tema ser um tema um pouco pesado. Espero que vocês não tenham assistindo isso de manhã, para não ter um dia ruim. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever aí nos comentários do YouTube. Quem for meu aluno, pode mandar os comentários lá na nossa sala de aula virtual da UFRJ. Um abraço para vocês, até o próximo.